Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Olá! Hoje vamos falar sobre como a carreira nem sempre é uma linha reta, mas uma série de conexões entre paixões, desafios, novas descobertas, resultando em uma vida com propósito. E a história da nossa entrevistada de hoje é sobre seguir o coração. É sobre uma carioca, filha de uma paraense, que carregou o sonho da mãe como bússola e a memória do pai como impulso. É uma história de reinvenção, de professora no Brasil, a líder de intercâmbios de jovens pelo mundo, de uma imigrante recomeçando no sofá de amigos e uma neurocientista e empreendedora estabelecida em San Diego. Ela nos ensina que as carreiras mais ricas não são linhas retas, mas sim a soma das nossas paixões, resiliência e da coragem de dizer sim para o universo. Vamos conhecer a incrível jornada da Alê. Oi, gente! Então. Que lindo! Eu amei isso! Estou muito feliz de estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é parte da minha missão ajudar, principalmente mulheres. Eu acho que a gente precisa desse apoio uma das outras. E quando a gente sai do Brasil, eu acho que ainda é mais importante mesmo. Às vezes, a nossa rede de apoio vem assim uma das outras. Então, muito obrigada mesmo pelo convite de vocês. Estou muito honrada, porque esse projeto de vocês é muito, muito, muito maravilhoso. E eu tenho certeza que é só o começo de uma jornada de muito sucesso de vocês. Muito obrigada, Lê. Obrigada. Quando eu comentei com a Gé Araújo, eu não podia deixar de convidar, porque né, a gente convive juntas aqui. Para quem não sabe, a Lê é minha professora. E a gente vê como a história dela inspira tantos brasileiros, né, os alunos e quem passa pelo caminho. Ela sempre está ajudando todo mundo, ela inspira e é maravilhosa. Não podia deixar de faltar aqui, com certeza. Muito, muito, muito obrigada. Ale, mas para a gente começar aqui, né, conta aqui um pouquinho, porque sua relação com o inglês é quase um sonho que não era seu, né, mas da sua mãe. Conte pra gente como que essa semente foi plantada tão cedo na sua vida, né? Como que você se conectou e virou uma professora de inglês, ensinando? A minha história com o inglês é muito engraçada, assim, eu agradeço por isso, porque a gente diz que a gente tem que sair, né, das expectativas dos nossos pais, né? Mas algumas expectativas, hoje eu olho e falo, que bom que a minha mãe tinha essa expectativa em mim, porque já me livrou de um peso, assim, hoje em dia, né? A minha mãe sempre quis aprender inglês. Só que ela nunca conseguiu, né? As metodologias antigamente, né? Se a gente for olhar, né, as pessoas, assim, de 70, 80 anos, as metodologias no Brasil eram muito, né? Escreve e fala, né? Eu acho que a gente nem falava sobre falar inglês, né? Então eu já achava isso super diferente, sabe? Do fato dela, assim, ela era uma das pessoas mais velhas, assim, que eu via que tinha uma preocupação de falar inglês. Então, assim, e não tinha, assim, né? O inglês não precisava para carreira, para nada, era um desejo dela mesmo, que ela não conseguiu concretizar. E aí, eu dei aula para ela, tá, gente? Dei aula para ela quando ela já estava mais velha. Ela desenrolou bastante, mas não chegou à fluência, né? E aí, ela disse que antes de tudo, antes de pensar em engravidar, ela falava assim, olha, minha filha pode ser tudo, mas uma coisa que eu não abro mão é que ela fale inglês, porque eu não consegui, quero que ela consiga. E foi muito maravilhoso, porque aí ela me matriculou no curso de inglês. Quando eu comecei a alfabetizar na escola, ela me matriculou. Tinha um curso de inglês do lado da minha casa, e ela falou, é lá mesmo. E aí começou como uma brincadeira de criança, porque quando a criança está aprendendo, e é isso que eu tento colocar muito na minha metodologia, né? Você tira o peso. Aprender inglês quando você é criança não é nada, é uma brincadeira. Assim como tudo, assim como a gente aprendeu tudo na nossa vida, quando eu aprendi não tinha o peso de eu preciso do inglês para minha carreira, eu preciso do inglês, sabe, para viajar, eu preciso do inglês para isso e para aquilo. Não, eu estava aprendendo como uma ferramenta, assim como eu aprendi a nadar, assim como eu aprendi outras ferramentas na minha vida como o desenvolvimento, né, como ser humano.
E foi maravilhoso. E aí eu realizei o sonho da minha mãe e aí eu ainda fui ser professora de inglês, imagina. E ensinou ela, né, de alguma E maneira. ensinei ela, olha que coisa maravilhosa. Eu já quero falar que aqui do Brasil, porque vocês estão, né, do lado da Califórnia, a gente está numa distância, mas aqui do Brasil eu já estou, assim, imaginando como deve ser a Lê numa sala de aula, com essa energia toda, Você assim, já viu, ensinando né? essa A energia, dinâmica leve. a energia Sim. dela ultrapassa as telas, dá para sentir. Que coisa boa, que bom. Ô, Ale, eu achei muito interessante essa questão da expectativa e realmente essa sua fala faz muito sentido quando a gente fala de quebrar essas barreiras, né? Aham. Mas de também reconhecer quando elas são benéficas, né? Quando elas Exato. trazem a longo prazo crescimento, desenvolvimento. E fiquei pensando, nossa, sua mãe foi muito visionária. Foi, amiga, achei ela muito visionária. Muito, porque ninguém falava de falar inglês nessa época. Eu lembro que eu tinha lá meus amiguinhos no curso e ela nunca me deixou sair, não. E a gente fala muito sobre as crenças que limitam a gente, né? E essa foi uma crença que me ampliou mesmo, porque era muito. Eu era a única das minhas primas, dos meus primos, dos meus amigos que fazia aula de inglês. Então era assim, mesmo quando eu não falava inglês ainda, porque existe um tempo de processamento do nosso cérebro mesmo, né, para processar e adquirir uma nova língua, principalmente quando a gente não está imersa, né, porque a gente vê as crianças vindo para cá e elas né, falam, em 2 meses elas estão falando. Não era o meu caso, eu ia 2 vezes por semana, 1 horinha do curso, eu não vivia uma imersão, né, mas todo lugar que eu ia, minha mãe falava, mas ela fala inglês, então ela plantou essa crença em mim. Então eu lembro que quando eu cheguei adolescente, assim, eu não falava inglês ainda, né? Mas o inglês estava ali na minha cabeça, né? Não era que eu era zerada, mas eu falava, mas não era fluente. Mas eu ouvi tanto a minha vida inteira, ela fala inglês, ela fala inglês, ela fala inglês, que eu falei, gente, hoje, com o conhecimento que eu tenho, né, dessa parte da neurociência e tudo mais, e de tudo que eu acredito sobre a mente humana, eu falo, ela plantou em mim, os meus amigos e a minha família foi reforçando isso de uma forma muito positiva, e que bom, né? Sim. Ela foi muito visionária mesmo, sem querer. Às vezes a gente estuda anos inglês, eu falo por mim mesmo, tipo, lá do Brasil eu já estudava desde novinha e eu sempre tive insegurança de falar. Então, tipo, eu me formei, fiz 8 anos de inglês, já estava no avançado no Brasil, né, Aham. Só que quando eu era exposta, alguém perguntava, fala inglês? Não falo. Eu faço isso. Eu estudei inglês já por muitos anos e justamente... Nossa, eu falo que o meu pai investiu só para falar que ele investiu, tadinho. Então eu Tem que fiz fazer aula meus com a Lê, 9... amiga. Então, eu fiz dos Isso. meus 9 até os meus, sei lá, até minha adolescência, ali quase a minha fase adulta, eu cansei, não quero mais, porque o negócio desenrolava, mas não saía daquilo. Aham. E aí depois, na fase adulta, eu falei, vou voltar, porque eu preciso. E aí, o que eu vou percebendo? Que na dinâmica das aulas, na conversação, né, funciona super bem. É colocar o pé no avião, a pessoa fala comigo e eu, gente, eu não sei nem falar. O que eu tô fazendo aqui? É o sistema Eu nervoso, sofro isso. né? Exato. E essa é a dor da maioria de nós, assim. Eu vejo a maioria dos meus alunos passa por isso, por essa... Estudei minha vida inteira, sinto que eu não saio disso, e é geralmente nesse ponto que ou a pessoa vai para frente, e é por isso, foi o que a Jéssica Gomes falou, de, tipo, tranquilizar o seu sistema nervoso, de, tipo, cara, eu consigo ressignificar mesmo isso dentro da gente, e aí, inclusive, bate muito na nossa autoestima, bate muito nessa questão do... ela vai se achar soberba se ela disser que fala inglês e não fala. Ela, sabe, passa muito por essas questões, mas eu acho que é insistir mesmo. É tipo, eu falo inglês ou eu não falo ainda, mas eu vou falar, o caminho é esse, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer, porque aí a gente vai construindo pouco a pouco e vai desenrolando, né? E quando chega nesse ponto do tipo, tá, agora eu preciso... ou quando a gente desiste de vez, né? Eu vejo muitos alunos desistindo, falando, cara, não é para mim mesmo, ou que dá aquela virada de chave, tipo, eu vou tentar, eu vou errar, eu vou fazer de novo. E quando a gente erra e a gente é corrigido, é maravilhoso, porque a gente vai criando novos caminhos neurais e aí o nosso cérebro vai ficando inteligente para isso, né? Então, é tão maravilhoso quando o aluno vai, insiste, e voa, e voa, e voa. É igual treinar, é igual dirigir, é igual andar de bicicleta, é igual tudo, né?
Só que a gente coloca tanta pressão e tanta vergonha que a gente trava. A Ale tá falando de mim. Sabe, Ale, meu marido, ele fala inglês, ele realmente é avançado. Ele tem, assim, na verdade, ele tem uma facilidade para aprender línguas que chega a deixar com bastante inveja. Meu Deus! E aí, quando a gente viaja, para mim é mais cômodo, óbvio, né? Se qualquer pessoa fala, eu falo pra cara dele. E aí, ele começou a fazer exatamente esse movimento comigo que você falou, né? De que você fala inglês. Então, ele ficava olhando pra minha cara também. Quando a pessoa fala comigo, ele para e fica olhando pra minha cara. Aí fica um olhando pra cara do outro, ele fala. E aí ele fala em português, fala, você sabe falar. Mas eu não sei se eu vou falar certo. Fala, ele vai te entender, pode falar, pode falar. Então, ele precisou fazer esse movimento para eu começar a entrar nesse lugar de segurança, você tá dizendo. É exatamente isso. Que ainda não é seguro, mas vai ficando. E a gente vai se acostumando. E eu acho como tudo na vida, né? Só que como adulto, a gente é ansioso, a gente quer tudo para ontem, a gente quer o caminho mais rápido, a gente não quer passar pela dor, a gente só quer o prazer, a gente acha que a gente merece. Aí vem a inteligência artificial, aí vem todas as ferramentas que, obviamente, estão ajudando a gente, e muito, né? Mas que não substitui você, cara, através do idioma. Eu acho isso tão lindo, não só no inglês, né? Mas no português mesmo, sabe? Ao falar, essa comunicação é uma coisa tão linda, sabe? Nós somos os únicos seres vivos que temos a linguagem. Então, a língua, para mim, é uma coisa tão importante. Por isso que eu valorizo muito, sabe? Que as pessoas dizem. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo com as pessoas, o jeito que eu falo, porque as palavras são muito importantes para mim. E inteligência artificial nenhuma vai substituir isso, né? Então, vale muito a pena a gente ir olhando para o final do caminho e pensando, cara, uma hora esse inglês vai entrar, uma hora esse inglês vai entrar. E vai, ainda mais vocês vindo para cá daqui a pouco, então você vai ver como é isso, vai, sabe? Se errou, tá tudo bem. E muito engraçado que esses dias eu tava numa loja, né? Aí a vendedora perguntou alguma coisa assim, tipo, does that fit? Perguntou para alguma pessoa do meu lado, né? Tipo, isso aqui cabe em você? E aí, geralmente, a gente usa o verbo, né, lá no Simple Present com S e tudo mais. E a mulher respondeu assim, it don't fit. It don't fit. Ou seja, eu falei, gente, nem a própria americana está preocupada que ela está falando, não está falando de acordo com a gramática, e os meus alunos, meu Deus, eu cometi esse erro, e acho que o mundo vai acabar. Então, quando a gente começa a tirar mesmo, a mudar a perspectiva da língua, está comunicando, a vendedora entendeu, ela entendeu, a comunicação aconteceu, e é isso, a gente tira esse peso. É trazer leveza, né? Exato, e vira uma brincadeira de criança, assim como eu lá, aos 6 anos. Eu acho que é isso que eu levo muito no meu método, na minha metodologia, na minha vida. O se divertir, o tirar esse peso da vida, sabe? Em relação a tudo, não só o inglês, sabe? É mudar mesmo a perspectiva. Vou puxar um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da Ale e depois voltar para essa fala aí mais desse... Nossa, dessa paixão, porque eu tô sentindo ela daqui, do ensinar, do compartilhar, realmente da língua. Mas a vida, ela nos apresenta momentos, às vezes duros, que, paradoxalmente, podem abrir portas. Sim. Em 2012, um legado deixado pelo seu pai se tornou catalisador para o seu primeiro grande sonho. Como foi transformar um momento de dor na realização da sua primeira viagem a San Diego? Olha, eu falo que foi mesmo, acho que um presente dos céus, assim, do tipo, vai lá, realizar seus sonhos, a vida continua, e... Tô até emocionada, né, gente? Ai, porque tudo na minha vida é assim mesmo, meus pais foram, assim como eles são, tipo, né, os nossos pais erram, são seres humanos, né? Eles também foram muito maravilhosos, assim, para mim continuam sendo de onde eles estão, que eu sinto que tem sempre você não tá sozinha. E foi muito doido, porque meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Esse seguro de vida minha mãe achou 10 anos depois, olha que loucura. E foi muito doido, porque assim como eu falei para vocês, eu crescia num curso de inglês, ou seja, eu cresci vendo filme em inglês, a cultura americana, o ônibusinho, essas coisas de Estados Unidos, de Hollywood, que a gente, né, cresceu, né, no nosso ambiente mesmo. E depois eu fui dar aula, o curso de inglês que eu dava aula
era metodologia do inglês americano, então todas as lições do livro eram passadas aqui, era São Francisco, era Nova York, sabe? Era todas as coisas que eu vivo aqui, eu vivo falando para minha esposa. Só que tinha na lição no inglês. Então, é assim, a gente vive, eu sinto que eu vivo num filme que eu ensinei a vida toda. E aí o sonho da minha vida era viajar, o sonho da minha vida era viajar, era fazer um intercâmbio. E eu, tipo, não tinha como, né? Eu ganhava R$ 9 a hora, mesmo o dólar naquela época R$ 1,90, não tinha como. Sabe aquela coisa assim que você nem sabe? Eu não sei como tirar o visto, eu não sabia nada, sabe? Não era uma cultura da minha família viajar para o exterior, né? A gente viajava muito no Brasil. Não tinha essa cultura de viajar para fora, né? Eu tenho uma parte da minha família, a parte da família da minha mãe, que é de Macapá, então é ali pertinho da Flórida, e tem uma história que eu sempre conto, que o meu tio ligou para minha mãe e falou: olha, ajeita o visto de vocês, ajeita o passaporte de vocês, gente, isso não tinha a menor condição de eu viajar, tá? E ele falou assim, ajeita as coisas de vocês, porque eu vou levar vocês para Miami, que a gente comprou uma casa lá, e você imagina, né? Meu Deus, eu vou para Miami. Gente, aí foi quando? Foi o meu motivador para começar a tirar visto, passaporte, participar não sei quantas vezes, juntar dinheiro, nananã. E aí, gente, esse meu tio nunca me levou, tá? Para casa de Miami. Gente, eu rio muito dessa história, porque, cara, ele abriu uma porta para mim, na minha mente, de motivação de tipo, eu vou levar, um dia eu vou te levar. E aí eu fui correr atrás de fazer as coisas. Acabou que ele nunca me levou, e aí em 2012, quando a minha mãe achou esse seguro de vida, eu falei, eu não pensei duas vezes, foi a primeira coisa que eu fiz, eu fui numa agência de intercâmbio que trabalhava com a escola de inglês que eu dava aula, e aí eu fui lá e falei, quero fazer um intercâmbio de um mês, peguei a minha melhor amiga e falei, a gente vai para San Diego, e aí o avô dela pagou para ela ir também. E foi muito maravilhoso, eu lembro a gente na fila, o coração acelerado, nananã. E aí, quando a gente chegou lá na agência, ele virou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, por que você não vai para San Diego? Aí eu, San Diego? Onde é San Diego, gente, na vida? Eu nem sabia o que era San Diego. Porque, né, a gente conhecia o que era Los Angeles. Nova York. Exatamente, San Diego não estava no meu mapa. E aí eu falei, tá, vamos, ele, porque aí você consegue ir para Disneyland, ou seja, você consegue, vai ter um grupo agora em janeiro. Aí eu, amiga, vamos então para San Diego? Vamos para San Diego. E aí passei um mês aqui, numa casa de família, fiz curso de inglês, foi a melhor coisa, assim, da minha vida. Eu lembro de ficar deslumbrada, assim, com tudo, sabe? Tipo, meu Deus, isso acontece mesmo, isso é verdade, sabe? E vendo as pessoas falando inglês assim no dia a dia, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E foi assim que começou a minha jornada aqui em San Diego. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com aquele gostinho de quero mais, porque eu sentia que eu queria ficar aqui, que eu queria viver aqui, mas eu não sabia como, sabe? Eu não sabia. Para mim era só casando sei lá, ou casando, ou não fazendo nada e vindo na frente. Casando ou casando, né? Exatamente. Não vindo ou casando ou nascendo aqui, né? Então eu falei, não sei, acho que para mim não existia, tipo, visto de trabalho. A gente não tinha tanta informação, né? 10 anos atrás, 13 anos atrás, não tinha, né? Até tinha, mas eu acho que eu também nem sabia onde procurar. Meus olhos não estavam preparados para achar essa informação, eu acho. E aí eu voltei para o Brasil com essa vontade, só que naquela mesma situação, né? Eu não tinha como ficar viajando. E aí chega uma segunda parte da minha história, que eu acho que é quando a gente tem um desejo muito forte de alguma coisa e a gente acredita muito que aquilo vai dar certo e a gente nem sabe como e a gente não precisa saber. Eu estava saindo um dia e a diretora da minha escola parou e falou assim, eu quero que agora os alunos do 9º ano comecem a fazer intercâmbio. E eu acho que você poderia levar. E foi quando eu comecei a segunda parte dessa viajante do mundo, de pegar toda essa paixão que eu tenho, né, por ensinar, pela língua, e saber que a gente não precisa ficar dentro de uma sala de aula, e comecei a levar os meus alunos para o mundo, para aprender inglês. Muito legal isso, né, Ale? Você voltou para o Brasil com esse gostinho de quero mais, e algumas pessoas poderiam se conformar, né? Mas você encontrou essa forma de unir a sua profissão de professora com a sua paixão por viajar.
Sim. E me conta, assim, como que foi essa experiência, né? Quais países que você teve a oportunidade de visitar, né? Com essa oportunidade de liderar esses jovens para os intercâmbios. E, assim, o que essa fase te ensinou sobre liderança e sobre a si mesmo, né? Eu acho que quando a gente convive com adolescente, o adolescente é uma fase muito desafiadora, né? Porque são muitas, eu acho que são muitas novidades, né? No corpo, na vida, nos hormônios, no cérebro, em tudo, né? E então, adolescente é muito desafiador. E eu peguei esses adolescentes e fui para o mundo. A gente foi, nossa, para Toronto, para Vancouver, no Canadá, a gente foi para Londres algumas vezes, a gente foi para África do Sul fazer trabalho voluntário com inglês lá. A gente veio para os Estados Unidos algumas vezes, eu revisitei San Diego com os meus alunos, fui para Los Angeles, nossa, a gente rodou assim por uma parte do mundo e eram programas de 2 a 3 semanas. Então era aquele programa mesmo que fazia a mesma coisa que fez comigo, sabe? De deixar aquele gostinho de quero mais. E foi muito bom, eu acho que realizar o meu sonho através dos meus alunos, que eu não tive essa oportunidade quando eu era adolescente, então saber que esses pais conseguiam fazer isso por eles é muito maravilhoso. Foi uma fase da minha vida que eu sou muito grata, porque você tem que ser resiliente mesmo, né? Porque é viver os desafios em outro idioma e as coisas acontecem, né? Os alunos, né? Apesar de ser muito bom, é muito trabalhoso, né? É uma responsabilidade. Você imagina viajar com 15, 16, às vezes é o meu grupo da África do Sul com 150 alunos, sabe? É muita gente para você lidar e, né, enfim, num outro país, novidade, comida. Então, assim, eu acho que eu cresci muito emocionalmente para saber lidar com os desafios da vida sem perder a ternura, assim, sabe? Sem perder esse tesão mesmo que eu acho que eu tenho pela vida e de viver e de conhecer e de, sabe, fazer acontecer e de olhar o lado positivo mesmo quando a coisa tá meio estranha. Então, eu acho que eu aprendi muito e eu sou muito grata, porque eu não tinha dinheiro para fazer essas viagens e essa oportunidade apareceu na minha vida e eu ainda recebia para fazer uma coisa que eu amo e que eu acredito. Então, foi uma fase muito, muito boa da minha vida. Eu fiquei anos sem tirar férias, porque apesar de ser uma viagem, não era uma viagem de férias, né? Então, eu passei anos pegando, né? A gente sabe que é em janeiro e julho as férias escolares no Brasil. Então, janeiro e julho eu tinha lá as viagens com os meus alunos e a gente voltava assim no último dia, no domingo, antes das aulas começarem, e eu emendando essas não férias, mas é muito gratificante, assim, olhar para trás. Eu sou muito, muito grata mesmo, porque foi uma oportunidade que apareceu, que, de novo, o inglês abriu a porta, porque de uma das escolas eu era a única professora que falava inglês. Era uma escola menor, então eu era a única professora de inglês, então a diretora não pensou 2 vezes quando ela falou comigo, tipo, tem que ser você, né? E então foi, nossa, maravilhoso. E que interessante, né? Porque eu gostei dessa sua fala, não foi algo assim que você escolheu, né? Você Não. foi escolhida, Exato. mas nessa escolhida você se identifica com esse trabalho, você tá Exato. aqui. Aham. Não, e já tinha tido uma viagem dessa, só que com espanhol, com outra professora, e essa professora fala para mim, amiga, você é a pessoa mesmo para isso. Ela falou, eu não tinha a menor condição. Foi ótimo, eu fui, mas é exatamente isso que você falou. Eu acho que a coisa me escolheu, a vida andou por esse caminho, mas também porque eu acho que eu tinha essa vontade e esse perfil também, né? Eu ia falar isso, a sua energia te leva para esse lugar também, né? Aham, Esse seu jeito leve, envolvente, assim, de conectar, acaba facilitando na questão de criar essa conexão com os adolescentes. sim, Essa exatamente. interação, esse laço de Com certeza, confiança. com certeza, com certeza. Fiquei pensando também ainda nesse meio, e pensando em entre carreiras, que esse talvez tenha sido o momento que você se vê em várias funções, sendo a professora,
a guia, a mentora, em alguns momentos até um pouco dessa adolescente, porque eles também Sim, acabam, revivendo isso, exato. né, fazendo com que floresça essa nova, até porque a gente não perde essa essência, né? O adulto ele só vai se desenvolvendo, então fazer com que reviva realmente esse momento. Sim. Mas você já se enxergava como alguém que estava construindo um caminho não convencional profissionalmente? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu não enxergava isso. Eu achava que, naquela época, era o caminho normal, assim, acho que qualquer um conseguiria fazer isso, sabe? E foi até engraçado você falar, tipo, mas eu acho que é porque você tinha o perfil também. Eu achava que todo mundo era capaz de fazer aquilo. E aí, foi só depois, eu acho que de alguns anos, que eu olhei para trás e falei assim, gente, eu fui uma professora de inglês diferente já, sabe? De ter olhado isso como uma oportunidade mesmo, sabe? Então, sinceramente, eu não me via. Eu achava que eu estava fazendo o que era normal o professor de inglês fazer. E não achava que eu estava, sabe, tipo, fazendo outras coisas diferentes. Esse insight maior veio, eu acho que agora, quando eu terminei a minha pós em neurociência comportamental, eu olho o meu aluno, e não só o aluno, né, mas todo mundo como um ser humano. E todo ser humano tem um padrão de comportamento. Cada um tem um padrão de comportamento que ele vai repetindo. E na hora de falar inglês, os comportamentos iam se repetindo nesse tempo todo. Então, quando eu começo a olhar os meus alunos com esse olhar de, cara, é um ser humano, repetindo os padrões que às vezes ele ouviu da família, que ele ouviu do amigo, aqui tem muito isso. Ai, cara, agora eu só ando com brasileiro, porque aí eu não falo inglês, porque quando eu comecei a falar inglês na frente dos meus amigos, eles começaram a me sacanear, eles começaram a falar do meu inglês, eles me corrigiram, eles me diminuíram. Então, eu meio que... Cria o bloqueio, né? Eu criei essa segurança de, tipo, de não falar inglês, porque agora eu tô com os meus amigos e ando com eles e quero ficar com eles. E aí quem fala inglês e vai... E aí eu falei, gente, tem um padrão aí. Foi aí que eu falei assim, gente, que maravilhoso isso. Eu conseguia mesmo seguir um caminho não tradicional na hora de ensinar. Porque eu consigo agora achar caminhos para que esse meu aluno se sinta tão feliz, tão motivado, tão alegre, tão, sabe, com vontade de aprender, que não importa se ele erra, ele vai rir, aí ele vai fazer de novo, aí ele vai anotar, e ele vai achar. E, por exemplo, às vezes você pode aprender melhor ouvindo, enquanto a Jéssica ou Gomes vai aprender melhor escrevendo, por exemplo. Sabe? Então, eu olhar para esse aluno e falar assim, você primeiro tem que se enxergar e ver o que é melhor para você. É ouvindo? É escrevendo? É falando? Como que você vai unir o jeito que você aprende e a forma como você faz isso de forma mais confortável para que você destrave e vá falar inglês? Sabe? Então, eu acho que eu só percebi isso, vou te dizer, sei lá, 1 ano atrás, que eu tinha esse olhar, e os meus alunos sempre falaram isso, né? Nossa, eu saí da aula de inglês e ainda ganhei terapia junto. E aí, é muito doido, né? É assim mesmo. E daí que vem, né, outros caminhos e outras... Exato. Então, foi essa hora que eu percebi. Não foi lá na época do intercâmbio. Jéssica, eu vou fazer Jéssica Gomes, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é aluna da Alê? Eu sou aluna da Alê e também, assim, amiga e tudo. Às vezes faço terapia na sala. Sim, a gente faz. A gente fica lá nas nossas reflexões. Filosóficas. Exato. Eu já ia falar, conte como que é essa sessão terapia aí, como daí se destrave de mindset na questão da fala e das outros lugares Mas eu acho que isso é interessante, né? A gente pensa que falar é uma coisa muito simples, mas ela vem com, igual você falou no começo, né? Ela vem com toda uma carga emocional, com toda uma expectativa. Toda.
É um ambiente muito leve, assim, a sala e assim, a gente tem amigos de outras, nacionalidades, japonês, tem russo, mas o brasileiro ele domina, né, Aham, a sim. sala. É E eu muito engraçado que eles chegam na sala e falam: bom dia, tudo bem?". E eu acho que a gente acaba se aproximando muito, se sentindo confortável, no sentido de, às vezes, desabafar, por isso que vira terapia, né, porque a gente desabafa sobre as dores, sobre as questões que a gente vive em comum, sabe. Então e é muito gostoso, e ter a Lê também como professora, e ela dá essa abertura, ela tem os conhecimentos dela que ela também consegue agregar pra gente, e também por ela ter vivido isso na pele, né, Sim. como imigrante. Sim. E eu digo para eles que não adianta só eu vencer, eu quero que os meus vençam também. Então, é um lugar de paz e tranquilidade, sabe? Porque a vida aqui pode ser mesmo muito desafiadora, porque a gente sai muito da nossa zona de conforto e a gente sempre volta para a questão do sistema nervoso, né? A gente fica em estado de alerta aqui o tempo todo, né? É outro idioma, é outro tudo, né? A gente está navegando uma vida nova com mais consciência, no sentido de ser adulto, né? Porque quando você imigra pequeno, né? Você, né? Alguém faz alguma coisa para você, e aí você já cresce nesse ambiente, igual no Brasil. O cara que tem filho e vai se alistar, o pai dele já fez isso em algum momento, então, né? Ele já Alguém abriu o caminho, né. Exato. Então aqui a gente está sempre em modo alerta, parece que está sempre esquecendo alguma coisa, perdendo alguma coisa. Aí agora o último papo que a gente não para de falar, saída definitiva do Brasil. É a última bomba que jogaram lá e fica todo mundo, meu Deus, eu fiz saída definitiva do Brasil, eu não Faz fiz. ou não faz? O que vai acontecer? Por causa do imposto de renda, tudo isso que Exato. Então a gente está lá. Amiga, não quero falar disso hoje. Eu vou pegar todas as informações e a gente vai descobrir junto, sabe? Uhum. Sim. E Ai, Ale, em 2019, né, você toma uma decisão mais radical de todas aí, né, sair do Brasil com uma mala e poucas certezas. O que sim. que te impulsionou a dar esse salto, né? Fale sobre a experiência de morar na Inglaterra e depois de passar a pandemia em Portugal, né? Sim, cara, essa oportunidade foi assim, foi um dos meus melhores amigos, foi morar na Inglaterra. E aí, quando chegou assim, isso ele foi em janeiro, quando chegou assim em abril, ele falou: "Cara, você não quer ver aqui? Vem ver como é que é". E eu tinha acabado de me separar, eu já estava muito insatisfeita com a minha vida no geral, assim, profissional, sabe? Porque eu acho que eu já tinha atingido o que eu queria atingir. Eu trabalhava numa escola, eu era coordenadora, eu fazia as viagens de intercâmbio, era maravilhoso, mas sabe quando você está cansada? Você pensa assim, ai, não é possível que seja só isso, né? E aí, quando eu me separei de um relacionamento de 15 anos, você meio que olha de novo para você e você fala assim, cara, quem eu sou? Porque a gente vive muito assim, né? Quando a gente se relaciona, a gente vive muito o que o outro gosta também, né? É um relacionamento normal. E eu fiquei, cara, o que eu gosto? O que eu quero? E eu sempre, desde 2012, né, tive essa vontade enorme de sair do Brasil mesmo, né? De viver outras experiências, de viver o que eu via nos filmes, né? E eu tinha a ferramenta do inglês, então não seria um impeditivo para mim, não era um medo para mim. E esses meus amigos falaram, cara, a gente tem aqui o sofá da nossa casa, vem. E eu fui, gente. Quando eu olho os meus stories antigos, eu falo, gente, eu morava no sofá da casa deles, que loucura! E, nossa, foi uma época muito boa, muito divertida, assim, porque eles são muito engraçados. Era a minha primeira vez saindo do Brasil, não foram as condições, sabe, tipo, normais, mas era eu ficava tão alegre, tão feliz, tão, sabe, de estar desbravando o mundo, assim, pela primeira vez. E aí, com esse meu movimento, a minha mãe falou assim, cara, já que você está indo para Londres, era só eu e ela falou, vou para Portugal. Ela tinha um namorado em Portugal e falou, vou para Portugal, vendeu tudo no Brasil, aos 70 anos.
E foi se tornar uma imigrante em Portugal, maravilhosa, meu orgulho, assim, máximo. E eu fico muito feliz, né, de saber disso, que ela foi mesmo, porque quando ela se mudou, depois da pandemia, né, a pandemia acabou, graças a Deus, e ela foi viajar, todo fim de semana ela estava na Espanha, eu estava na Itália, passar o fim de semana, sei lá, o Ano Novo na Itália com as minhas primas, e, cara, isso me inspirou tanto, sabe? Mas voltando ainda lá, eu passei, né, 9 meses lá em Londres, e aí quando a minha mãe foi para Portugal, eu lembro que eu estava com um grupo em Londres de alunos, porque aí eu continuei ainda mesmo depois de ter me mudado, eu ainda fiz um programa lá em Londres com os alunos, e foi muito doido, porque a gente estava, tipo, era meio de janeiro de 2020, a escola, né, com tudo, né, brasileiro, indiano, tinha de tudo lá, né? Chegaram umas caixas cheias de máscara. Ai, gente, olha, esses asiáticos são muito exagerados, né? Cara, chegando um monte de caixa de máscara, que é isso? Nananã. E aí eu falei assim, não é nada. Aí acabou o grupo, meu grupo voltou, o pessoal já de máscara no avião, no aeroporto. Aí eu, gente, isso tá muito estranho. Os brasileiros tranquilos, né? Não vai ser nada, acho que vai ser tudo aqui, não. E aí, em fevereiro, a Itália já, assim, tá tudo fechado, tá tudo, não, um monte de mortos já, um monte de... gente, cara, pera, tem alguma coisa estranha. E aí, nisso, a minha mãe, em Portugal, eu falei, cara, quer saber? Aí Portugal decretou quarentena, que na época eram 15 dias, assim, que tinha que ficar em casa para ver se o vírus parava, né? E Portugal tem eles são mais velhos lá, né? Então, eles pararam logo, né? O governo falou, vamos parar, todo mundo em casa. Eu falei, cara, quer saber? Esses meus amigos tinham se mudado, já estavam, né? Eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida, que eu não podia ficar morando a vida toda também lá no sofá deles, né? Eles abriram a porta, mas também não era para ficar sempre, né, gente? Também não dá para ser sem noção assim. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou passar essa pandemia em Portugal, essa quarentena em Portugal, e depois eu vejo, vou ver se eu volto para o Brasil, se eu renovo o visto, vou ver o que eu faço. E aí, 15 dias se passaram e o negócio só piorava. Mais 15 dias de quarentena. Aí eu, que isso, gente? Mais 15 dias de quarentena. Agora vamos fechar 60 dias. Aí eu, quê? E aí foi quando eu acho que a segunda virada, assim, na minha carreira, que foi, bom, eu vou ficar em Portugal mesmo, vamos ver o que vai acontecer, mas só um parênteses, antes de tudo, né? A minha vida aqui nos Estados Unidos foi muito fácil, graças a Deus e a Carol, mas o meu visto de trabalho foi negado em Londres. A advogada disse que ia conseguir, os meus amigos fizeram todo o processo, porque eles tinham uma empresa lá, e a coisa não aconteceu. Então, eu falo assim com muito carinho dessa época, mas foi uma época que eu ficava também na minha cabeça, tipo, o que eu vou fazer? Porque eu não quero voltar para o Brasil, minha mãe está se mudando para Portugal, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, eu não sabia se eu ia voltar para o Brasil, se eu ia tentar fazer uma mudança de visto lá dentro, será que caso, sabe, aquela coisa toda, né? Que a gente chega, não, vou arranjar logo um casamento, essas coisas que a gente fala aqui, loucas, né? E, vamos ver o que eu vou fazer. Então, eu passei por esse momento de muita tensão, assim, do tipo, o que eu vou fazer? Não quero voltar para o Brasil e não sei o que eu vou fazer. E aí, quando eu cheguei em Portugal, os meus amigos que moravam lá em Portugal têm uma empresa de guiamento, né, turística, e eles falaram, vai trabalhar com a gente, a gente faz a sua contratação, você vem, e aí a imigração fechou, tudo fechou, a pandemia fechou, o mundo fechou, e o meu visto lá também não deu certo. Então, e aí, às vezes a gente não entende, a gente se desespera as coisas que acontecem na vida, e quando eu olho para trás eu falo assim, é porque era outra coisa que eu tinha que viver. Então, a gente tem que seguir acreditando que Deus, essa força, o universo, tem mesmo assim um plano para a gente, se a gente sabe de verdade que a gente quer, e a gente faz de tudo para se sentir bem e olhar a vida com um olhar de gratidão, se não deu certo, outra porta vai abrir. E é melhor. Quando alguma coisa na minha vida dá errado, eu falo, é porque tem algo melhor, tem algo melhor. Não é que eu não sinta, óbvio que eu sinto, a gente é ser humano, né? Mas esse sentimento não sou eu, sabe? Eu não pego esse sentimento para mim, sabe?
é uma fase, vai passar, nananã, e foi assim. Aí eu passei o ano todo da pandemia em Portugal, e foi quando eu comecei a dar aula online, eu comecei a crescer o meu negócio de inglês, e foi uma virada de chave, assim, da minha vida, do meu negócio, eu como empreendedora, e foi muito maravilhoso, assim, sabe? Essa época, até eu chegar aqui. Agora você deixou a gente curioso aqui. Eu fiquei, pelo menos. E que porta que abriu, assim, que já que essas outras não deram certo? Pois é, aqui foi o amor que me trouxe para San Diego, porque eu já estava certa que eu ia ficar. E olha como é doido, né? Em 2012 eu falava, para ir para os Estados Unidos tem que casar ou não ir. E acabou que eu casei. Jogou para o universo, né, amiga? Aconteceu. Sim, joguei pro universo, e é muito doido, porque eu conheci a minha esposa no Rio de Janeiro, a pessoa certa, na hora errada, e quando ela estava indo para a Europa para fazer uma Eurotrip, para a gente ver se a gente ia ficar junta, se não vai, como é que vai ser, a gente vai manter esse relacionamento à distância, nananã. Aí a pandemia começou e a gente teve que manter o relacionamento à distância, e foi quando a gente mesmo teve tempo para olhar para a gente, para o relacionamento, porque a gente estava aberta a conhecer outras pessoas, e mesmo assim não aconteceu em 2, 3 anos, né? Então, não que a gente não tenha conhecido outras pessoas, a gente conheceu e não deu certo, e a gente começou a se olhar com esse olhar de tipo, cara, e se a gente tentasse? Será que não é agora? Será que agora a gente vai perder de novo? Antes era a pessoa certa no tempo errado, mas será que agora a gente vai fazer isso de novo? E aí, em 2021, quando tudo estava meio estranho aqui, não podia entrar, tinha que fazer quarentena no México. A gente fez quarentena no México, ela foi para lá comigo e a gente veio para cá. E aí já foi o primeiro milagre, assim, que eu costumo contar para todo mundo. Geralmente, quando a gente chega nos Estados Unidos, eles carimbam o nosso passaporte para 6 meses, né? O nosso status de turista de 6 meses aqui. E eu tinha uma passagem de volta, eu vim para ficar um período com ela, mas não era para ficar. Então, quando eu olhei meu passaporte, a officer tinha carimbado para 1 ano, em vez de 6 meses. E aí, quando a gente viu isso, ela falou, então cancela a sua passagem de volta e fica aqui até meu aniversário em abril. Eu falei, então tá, isso era janeiro. Então tá, já que eu tenho 1 ano, né, então vamos fazer isso, por que não, né? Não vamos deixar agora, vamos a gente fazer que esse tempo seja o tempo certo, já que a gente já sabe que é a pessoa certa. E aí, em abril, ela me pediu em casamento, e aí eu acabei ficando, e aqui tá a minha história sendo reescrita em San Diego. De novo, né? Porque em De 2012 você esteve em San Diego. Exatamente. E agora, 21, você volta para San Diego. Exatamente. Essa porta, na verdade, ela não se fechou, ela ficou entreaberta. Vocês precisaram olhar para essa possibilidade de abrir ela. Exatamente. E eu falo assim, olha como Deus é perfeito, porque ela podia estar em qualquer lugar dos Estados Unidos, e ela está em San Diego, nessa porta mesmo que tinha ficado aberta no meu coração, porque eu sou apaixonada por San Diego. San Diego é muito maravilhoso mesmo. E detalhe, ela é brasileira, tá? Ela mora aqui nos Estados Unidos, mas Sim, ela é brasileira. exato. Então, assim, essas indas e vindas, né, se encontraram no Rio, no Brasil, mas... Exato. Mas ela já tinha residência fixa aí em San Diego. Aham. E uma trajetória muito linda, né, Ale? Porque ela foi au pair também, que você comentou. Ela foi au pair, exatamente. Ela seguiu todo o caminho da imigrante brasileira aqui, exatamente, e conquistou tudo que ela queria conquistar. E ela fala que ela já estava bem, ela estava tranquila, ela já tinha a cidadania dela, ela já tinha comprado o apartamento dela, e ela disse que faltava alguém para dividir a vida com ela. E foi quando eu cheguei. Isso é muito bom, a gente fala isso sempre. Eu acho que não tem um dia na nossa vida que a gente fala, meu Deus, como foi bom a gente ter se encontrado, sabe? E como a vida é, né? 2 brasileiras, você já esteve em San Diego. O ano que você esteve em San Diego, ela já estava também? Já. Aham. E vocês não se conheceram aí, vocês se conheceram aqui no Brasil. Exato. Que legal. Cara, isso é muito legal, né? Não existem coincidências, realmente. Não as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Exatamente. Ale, como que foi para você voltar para San Diego, né? Depois de toda esses ciclos, né? Todas essas tentativas, um encerramento, uma mudança de vida.
ressignificando aí, né? Um relacionamento, um novo relacionamento chegando. Como é que foi fechar esse ciclo para entrar para esse novo? Eu levo a vida de uma maneira muito, eu acho que leve e feliz, sabe? Então, eu acho que eu vim para cá mesmo de braços abertos para fazer com que as coisas dessem certo, sabe? E quando eu cheguei aqui, eu tinha tudo assim organizado. A Carol preparou toda a casa dela para que essa casa fosse minha também, sabe? Então, ela sabia que eu estava trabalhando de casa, então ela fez um escritório para mim com tudo. Então, eu cheguei e tinha lá o computador, as minhas coisinhas, a frase da minha tatuagem, sabe? As coisas nos detalhes, sabe? Então, foi muito. Eu sempre vi a vida de olhos felizes e foi muito mais fácil fazer isso quando você sabe que você está sendo bem-vinda mesmo, sabe? Nesse local, sabe? Então, não tinha como. Parece que eu estava respirando, assim, aliviada por ter uma pessoa maravilhosa do meu lado, num lugar que é maravilhoso, paradisíaco, feliz, que eu amo. Nos Estados Unidos, que nunca foi um objetivo de vida, porque eu achava que era impossível, mas quando eu olho e falo assim, gente, eu não acredito, sabe? Parece um sonho, né? Amiga, parece uma sincronicidade mesmo. Parece não é, né? Do universo. San Diego é maravilhoso. Para você esse presente da vida, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma recompensa por eu sempre ter sido muito grata por todas as fases da minha vida, sabe? Muito grata, muito feliz. Eu lembro que quando eu estava morando lá em Londres, eu saía para tirar o lixo de casa, e aí é aquele choque térmico, né? Super frio. Aí eu lembro que eu ficava, gente, meu Deus, cara, eu tô em Londres, eu não tô acreditando, sabe? E, gente, eu não tinha nada, eu tinha um sofá e um sonho, e os meus amigos, sabe? Porque o dinheiro era escasso, tudo era escasso, mas eu era tão feliz e grata que mesmo sem dinheiro, eu estava conseguindo viver uma vida dos meus sonhos, que as portas estavam se abrindo, que eu falava, gente. Então, eu acho que foi mesmo uma recompensa por eu me sentir bem em todas as etapas da vida, mesmo quando eu olhava ao redor e estava tudo caótico, sabe? Hoje eu estava até conversando com uma amiga falando assim, cara, hoje seria mais difícil você se jogar no mundo, porque quando você não tem nada é muito fácil, mas ao mesmo tempo é difícil você acreditar que vai dar certo, porque justamente você não tem nada. Então, é difícil você se jogar no mundo. Agora, tendo tudo, é mais difícil, entendeu? Porque agora eu aprendi que dá para ser tranquila, sabe? Tipo, financeiramente, no relacionamento, sabe? Tipo, depois que você se estabiliza, é difícil você querer arriscar nas coisas, entendeu? Eu falo, gente, demorei muito para entrar na minha zona de conforto, me deixa aqui, por favor. Sabe? Não quero mais desafios, tá ótimo aqui, sabe? A vida tá muito boa agora, né? Moço, me deixa aqui, sabe? Não quero sair da minha zona de conforto, sabe? Eu tô mais ou menos nesse espaço. Então, eu acho que os ciclos foram se fechando de forma natural, sabe? Para abrir esse novo ciclo da minha vida que tem sido muito feliz, graças a Deus, graças a Deus. E hoje a sua carreira é uma teia fascinante, né, Ale? Você ensina inglês e também português para os americanos ou gringos aí. Sim. E também concluiu a pós em neurociência. Então, como assim? Conta pra gente como a neurociência se conecta com o ensino de idiomas e com a sua visão de mundo, né? E como apareceu o Manifesting, né? Como transformou toda essa sua história. Sim, eu acho que o Manifesting veio para, eu acho que completar essa minha, eu acho que trajetória mesmo empreendedora, sabe? Porque eu acho que eu tenho uma fé na vida e um desejo profundo assim de impactar vidas. E eu acho que muita gente ainda olha para mim e fala: por que você ainda trabalha na escola? E eu acho que quando eu vejo, sabe, quando cada aluno fala assim, cara, eu só consegui porque uma das partes foi você também, sabe?
essa coisa me motiva, sabe? De eu continuar me puxando para, tipo, só mais um pouco, deixa eu impactar mais um pouco, sabe? Eu e Jéssica, a gente estava até falando disso na sala de aula, tipo, você não precisa ser a heroína sempre, tá, amiga? Pode ser lá feliz com as suas coisas. Mas eu acho que eu tenho esse desejo profundo mesmo de criar um impacto e uma vida feliz e mostrar para as pessoas que tá dentro delas, sabe? Que tá dentro delas. Eu podia olhar minha vida com um olhar muito triste mesmo, porque eu perdi meus pais, eu não tenho os meus pais, eu olho para a vida e falo, cara, eu podia olhar e falar, cara, eu tô sozinha na vida, sabe? Eu não tenho mais as minhas raízes, sabe? E mesmo assim, eu insisto em ser feliz, sabe? Eu insisto em olhar a vida com esses olhos, porque, cara, tá na gente, não é no outro, não é o dinheiro, não é, sabe? É na gente, é interno, esse poder interno que eu quero mesmo mostrar para as pessoas que é possível, sabe? E aí, o Manifesting with Ali nasceu, tipo, andando lá na escola, sabe? No intervalo das aulas. E eu falei, cara, por que não criar uma escola de autoconhecimento? Porque eu acho que quanto mais as pessoas se conhecem, elas vão aprender inglês, elas vão ser felizes, elas não vão precisar de nada externo para essa felicidade interna, sabe? E aí, primeiro eu comecei com um podcast, e depois me veio a ideia da escola, que é uma escola de autoconhecimento mesmo, porque eu acredito que tudo é aprendizado, sabe? Seja idioma, seja mudança de vida, seja mudança de país, tudo começa dentro da nossa mente, tudo. Sabe? Então, ver os meus projetos florescerem é ver as minhas ideias mesmo, que antes estavam aqui na minha mente ganhando vida. Sabe? Essa semana eu estava olhando e eu relancei o meu canal do YouTube. O podcast agora tem dois episódios por semana. Eu comecei uma newsletter, eu falei, gente, agora aqui o meu negócio está ganhando vida, está no mundo, está vindo. As minhas alunas, eu já tenho 30 alunas na escola. Então, assim, sabe, sei lá, eu comecei em abril, em janeiro eu comecei o podcast, em abril eu abri a escola, eu já tenho 30 alunas, eu falo, gente, olha que coisa maravilhosa. E todo dia eu recebo depoimentos delas, sabe, delas de tudo, que elas estão se sentindo melhores, que elas estão atraindo mais clientes, que elas estão, sabe, tantas coisas boas que estão acontecendo na vida delas, e eu tô vendo, enfim, esse impacto que eu quero causar na vida das pessoas acontecendo, né? Então, cada novo curso, cada novo episódio, cada aluna transformada me lembra do porquê eu comecei, do porquê que eu saí do Brasil, do porquê que eu fui levar aluno para estudar, do porquê que eu comecei a estudar neurociência, sabe? Tipo, é literalmente ajudar as pessoas a se reconectarem com o próprio poder de criar, que a gente nasceu sabendo. E aí a gente vai ouvindo nossos pais, a nossa família, os nossos amigos, tudo que os outros vão falando. Eu ouvi a minha vida inteira, desde que eu decidi ser professora, que professor é pobre. É muito difícil quebrar essas crenças, né? É muito. Assim como eu ouvi a vida inteira, você fala inglês e eu falo inglês, eu ouvi a minha vida inteira, desde que eu decidi que eu ia fazer letras, que professor é pobre. Sim. E eu entrei nesse personagem durante muito tempo, até o dia que eu percebi que comigo não. Então, assim, é isso que eu quero levar para as pessoas, de tipo, se reconecta com o seu próprio poder, sabe? É isso que me move mesmo todos os dias. Amiga, tá dentro da gente. Contextualiza um pouquinho mais sobre essa escola que você criou, né? Para os seguidores aí, para os espectadores entenderem um pouquinho que a escola não é de inglês, daí é a escola do Manifesto. Sim, exatamente. Eu sou multifacetada, uma pessoa de muitas paixões. E muita energia, né? Eu me vejo muito em você, a gente vive falando isso. Né? Exato. Jéssica fica lá nos projetos dela e eu falo, vai, amiga. É isso. Você não é aquela que puxa, né? Calma, é muita coisa. Só que é aquela que fala, vamos, dá pra ir, vai, continua. Dá pra ir, exatamente. O céu é o limite. Amiga, o céu é o limite, exatamente. E o manifesting é o manifestar com a Lê, né? Que é essa escola que eu criei do podcast. E, na verdade, ela é uma escola de autoconhecimento. E dentro dela, a gente tem vários módulos que vão perpassando por tudo da nossa vida para a gente voltar mesmo com esse nosso poder interno, né? Então, a gente trabalha na autoestima,
no que faz bem para a gente, no poder do pensamento, em como a gente faz para ter clareza, como a gente faz para a gente se sentir assim, sabe? Que as pessoas falam, nossa, você tem energia, você vibra alto, como que você faz isso? E eu fui aprendendo ao longo da vida o que me faz bem, o que não faz bem, a ouvir a minha intuição, sabe? A entender mesmo quem era eu, sabe? E aí eu fui estudando, e eu falei, cara, eu preciso realmente colocar isso num método para as pessoas entenderem como que elas vão ter mesmo um passo a passo para elas se olharem, sabe? Para elas se olharem. Então, a escola tem mais de 90 audioaulas, e aí eu fiz em formato de audioaula, assim como o podcast, porque eu queria que fosse uma escola on demand, sabe? Igual a gente faz com Netflix, que a gente coloca lá e vai relaxar. Mas eu sei que as mulheres, hoje em dia, elas não conseguem, talvez, ter esse tempo. E quando elas têm esse tempo, elas querem sentar no sofá e querem também relaxar, fazer nada. Então, eu pensei, cara, eu estava ouvindo das minhas ouvintes, assim, eu te ouço quando eu estou no cardio, eu te ouço quando eu estou no carro, eu te ouço quando eu estou tomando banho. Eu falei, cara, por que não criar uma escola para mulheres modernas, sabe? Para que elas possam me ouvir, porque esses momentos aqui vão ajudando o nosso diálogo interno a se fortalecer ou não. Então, é ali na hora do banho, talvez é ali na hora do carro que a gente fica, ai, nada dá certo pra mim, ai, meu Deus, como eu tô ansiosa, ai, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta, ai, meu Deus, a minha filha não tá indo bem na escola, ai, meu Deus, a saúde do meu marido, ele não cuida de nada, nanana. Sabe? Ou seja, era o desejo da escola e dela ser em audiocast foi justamente para essas mulheres preencherem o pensamento delas, inundar o pensamento delas a ponto de mudar o subconsciente delas, para mostrar que é possível, sim, elas conseguirem mudar de vida dentro da cabeça delas, enquanto elas estão vivendo, enquanto elas estão levando filho na escola, enquanto elas estão tomando banho, enquanto elas estão limpando a casa, enquanto elas estão indo para o trabalho no carro, no metrô, no ônibus, em qualquer lugar. E é isso, sabe? A gente tem encontros semanais também, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu realmente seguro na mão das minhas alunas para elas entenderem o funcionamento da mente delas, o sistema nervoso, e colocar essa energia de protagonista, de criadora, não de reatora diante das coisas da vida, para fora mesmo, sabe? Muito incrível. Eu acho que eu não tenho nem comentário aqui para fazer, Ale. Eu fiquei aqui, ó. Você já tem que começar a ouvir o podcast da Ale, né? O Manifesting with Ali, é muito bom. Eu escuto muito, dirigindo, é muito leve, é curtinho, 20 minutos, e assim, realmente é muito legal, assim, a perspectiva que ela traz sobre o pensamento positivo, sobre as crenças, e isso ela viveu na pele, porque ela conta como ela quebrou tudo isso, né? Uhum. Eu fiquei pensando, né, as suas ouvintes dizendo que elas te ouvem no cardio, no carro, né, quando elas estão executando algo. E você correlacionar que seria talvez um momento de ansiedade, de um momento que a gente acaba ficando preso em algumas questões emocionais, mas com essa sua energia, com essa sua facilidade de fala, o quanto isso também acaba energizando elas, colocando elas nesse lugar de criatividade, de pensar em coisas, em possibilidades, né, em soluções e não em problemas em si. Exatamente, exatamente. E o nosso cérebro, ele tem esse viés negativo mesmo desde os nossos ancestrais. A gente aprendeu a se preocupar. Se você não está preocupada, você é louca. Como assim você não está preocupada? Sabe? E como que a gente pode usar essa preocupação de uma forma ativa para fazer a gente resolver as questões e não ficar presa naquilo, né? Porque aí é que gera ansiedade, aí é que gera, aí a gente está ansiosa, a gente não quer fazer nada, aí a gente fica, meu Deus, eu sou uma procrastinadora, eu sou... Nananana. E aí fica aquele espiral, sabe, de pensamento que realmente não vai levar a gente a nada, né? E acaba refletindo a realidade, né? Porque se você acredita nisso, quem sou eu para poder modificar a sua realidade? Uhum. Exatamente, exatamente. Ale, para a gente ir encaminhando aqui para o final, né? Olhando para toda a sua trajetória, desde a menina de 6 anos no curso de inglês até a mulher que você é hoje, o que você diria para aquela Ale do passado e qual mensagem que você deixaria aqui para as pessoas que estão assistindo, que estão sonhando em dar esse primeiro passo para uma grande mudança? Eu acho que a primeira coisa é aprenda a equilibrar o seu sistema nervoso.
para você lidar com tudo que vier na sua vida, sabe? E viva na certeza, porque eu acho que se eu tivesse vivido na certeza de que o que é meu e está se organizando para chegar até mim, eu acho que todas as coisas que eu vivo hoje aos 40, aos 39, 40 não vem, mas todas as coisas que eu vivo agora aos 39 eu teria vivido aos 30, sabe? O universo, a vida se organiza. Então, vai se organizando internamente também para você estar preparada para receber tudo de forma rápida, tranquila, sabe? Prepara o espaço, prepara o corpo, prepara a mente para receber o tanto de coisa que você quer. Porque quando a gente fala de lei da atração, né, que eu sou super fã, assim, das leis universais, a gente fica assim, coisa de guru, ai, esse negócio de energia, isso, né? A gente fala assim, né? E, cara, não é. O caminho é sempre sobre a gente, o relacionamento é sobre a gente, é tudo sobre a gente, sabe? Como a gente vai se melhorar e se tranquilizar e ser feliz para tudo ao redor se organizar para chegar ao que a gente quer, né? Então, para quem está me ouvindo agora, sei que muitas imigrantes ouvem vocês agora e estão talvez nesse processo de, né, ou de vir para os Estados Unidos, ou já estão aqui, querem mudar de carreira, ou vieram com um sonho e as coisas foram acontecendo de outra maneira. Independente de quem estiver ouvindo a gente agora, mesmo quando parecer que ninguém entende o que você sente, sabe? Tipo, mesmo quando o caminho parecer estranho, incerto, cara, continua. Continua, é um passo de fé todos os dias, sabe? Porque tudo aquilo que eu vivo hoje, cara, eu já sonhava, mesmo sem saber colocar em palavras, sabe? Não se esquece de sonhar, porque a nossa vida aqui é muito corrida. Então a gente fica pensando, tipo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que não sei o que, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que não sei o que, eu preciso do visto, o green card que não sai, o visa bulletin, não sei o que. Cara, se lembra quando tudo isso que vocês viviam aqui era só um sonho. Lembra de você, eu sempre falo para os meus alunos, lembra da sua felicidade quando seu visto de estudante saiu, quando seu visto de turista saiu, porque é essa sonhadora que precisa estar sempre pulsando dentro de você, sabe? Com curiosidade no mundo, sabe? Curiosidade pelo mundo, pelas pessoas, sabe? Ser interessada mesmo na vida, porque nós somos seres espirituais vivendo num mundo material aqui, a gente só é isso aqui agora, nesse período de vida, mas não termina aqui, né? A nossa alma vai aí continuar, né? Então, que a gente plante aqui agora, sabe? Tipo, pra gente ser feliz todo dia. Tu vai chegar com 80 anos, vai falar assim, cara, eu não fui paciente de esperar 5 anos o meu green card sair, por exemplo. Mas, cara, o que são 5 anos quando tu chegar aos 80? Sabe? Aí você vai estar sempre preocupado com alguma coisa, sempre, sabe? O que você quer quando você chegar lá com seus 80, 90 anos? Olhar para trás o quê? Ser uma pessoa preocupada, ansiosa? E aí você vê toda a sua vida resolvida e você fala assim, ai, cara, olha, eu devia ter me preocupado mesmo, devia ter sido mais feliz. Curtido mais o processo. Exato, curtido mais o processo, exatamente, sabe? E é isso, eu acho que é isso. Vai mesmo sem saber o como, sabe? Porque o nosso cérebro, ele é esperto, ele aprende o movimento. E aí você vai dando clareza, e aí vai vindo a ação, aí o seu comportamento vai mudando. Sabe, a gente não precisa ver o caminho inteiro. Quando o meu passaporte americano chegou essa semana aqui em casa, eu olhei para ele e falei, cara, sabe? Tipo, aconteceu. Eu olho para trás e eu penso nas loucuras lá no sofá dos meus amigos. Imagina se eu estivesse lá chorando as minhas pitangas. Ai, que meu visto não saiu. Não saiu. Não, eu olho para trás, eu lembro da gente rindo, se escangalhando, cantando, eu fazendo Ho'oponopono no banheiro, e eles assim, meu Deus, eu tô ouvindo uns. Porque era a oração que eu ficava ouvindo, né? Ficava fazendo uns no banheiro. E eles assim, gente, que barulho é esse que eu tô ouvindo? Depois que eles descobriram que era eu tomando banho, fazendo Ho'oponopono, fazendo as orações no banho, sabe? Então, cara, é tanta memória boa, feliz, alegre, e poderia ser de outro jeito, quando eu penso, sabe? Eu já não estava bem quando eu estava lá na escola, no Brasil, e aí eu olho para trás e falo, eu lembro das minhas amigas, eu lembro da gente comendo pão na chapa, lá na esquina da escola, sabe? Que bom que eu nunca olhei com... Sabe? Porque aí agora eu olho para trás e falo... Nunca aceitou, né, a realidade. Sabe? Que caminhada maneira, sabe?
Então é isso, a gente não precisa ver o caminho inteiro, a gente só precisa ir dando um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. E quando a gente dá esse passo, o universo vai se movendo junto, sabe? Então confia no que você sente, escuta. A gente tem um GPS interno que são os nossos sentimentos, sabe? Coloca o ouvido para ouvir, sabe? Porque o que a gente sente é o mapa. Tô me sentindo bem? Tô feliz? É o caminho, é o caminho, é o caminho, é o caminho. E é isso. E me escutem no podcast, venham para a escola. É isso aí. Eu ajudo vocês no caminho. A gente, aproveitando, né, por favor, deixa aonde as pessoas vão poder te encontrar, porque ela tem um Instagram maravilhoso, conteúdo todos os dias diários, além do YouTube, Instagram. Se colocar Manifesting with Ali no Google, vocês já vão encontrar muitas coisas sobre. A gente vai deixar na descrição também do episódio. Muito obrigada, gente. Que papo gostoso! Eu não sei nem se eu quero encerrar esse papo, sabia? Vocês não querem continuar? Tão leve, tem mais alguma coisa? Tão leve. A sua frase de quando você segue o coração, o universo abre o caminho, ela apareceu algumas vezes aqui hoje no nosso encontro e de uma forma, assim, muito genuína. Né, muito motivadora, muito inspiradora. E olhando para a história, para o caminho aí que você compartilhou conosco, você é a prova viva, de fato, de toda essa sua trajetória. Hoje, se você está exatamente nesse lugar de conquista, foi porque você construiu tudo isso, né? Você, igual você falou agora há pouco, ao invés de eu ficar chorando, a gente estava se divertindo, a gente estava dando risada, a gente... Não tinha talvez nem dinheiro suficiente, mas a gente estava procurando meios de crescer. E aí chegar nesse lugar e falar valeu a pena é a sua construção, é a sua trajetória. E Ale, assim, muito obrigada. Estamos aqui, vou falar por nós, muito honradas. A Jéssica Gomes acertou maravilhosamente esse convite. Quando ela falou assim para mim, vamos chamar a Ale, ela só começou a falar, eu falei, é a pessoa certa, maravilhosa, ela tem realmente muito para contribuir, então eu também preciso agradecer a Jéssica Gomes, a você, Ale, mas a Jéssica Gomes também é minha parceira, porque eu fiquei aqui assim, uau, né? Ter a Ale aqui é uma inspiração diária, né? Eu tenho o prazer de conviver com ela semanalmente, foi um presente, assim, que San Diego trouxe. E é uma honra ler. E também aproveita para colocar seu Instagram aqui para o pessoal te encontrar. Sim, é o @Manifesting with Ali, ou então @Musa Fala Tudo, que é onde eu falo de inglês, das minhas viagens, de coisas da vida. E é isso, eu também estou no Spotify, tenho uma newsletter no Substack. E é isso, depois eu mando para vocês todos os links. Mas, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz também com o projeto de vocês, que eu vi nascendo, porque eu estou vendo o desenvolvimento da Jéssica, assim, a olhos nus, assim, sabe? Eu fico muito, muito feliz e orgulhosa. E é isso, muito, muito, muito obrigada mesmo por esse convite, por abrirem a agenda de vocês hoje aqui no sábado, para que a gente pudesse conversar com tranquilidade. Então, muito obrigada mesmo. Então é isso. Obrigada, Ale. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.